Olá, meu nome é Jaqueline e hoje eu vou falar para vocês sobre objetos transicionais. O que são esses objetos? Normalmente são objetos que a criança começa a ter um afeto por volta dos 3 meses, onde ela cria um vínculo que ela transfere como um vínculo materno, né? Então, por exemplo, as chupetas, os bicos, uma bonequinha, um ursinho, um cheirinho, né? Algo que ela tem como afeto para amenizar a falta da mãe, porque até então a criança entende que a mãe faz parte dela. E com o passar dos meses ela entende esse afastamento, ela transfere isso para um outro objeto que fica como um objeto de confirmação, um objeto afetivo, um objeto que pode acalmar, que pode dar segurança para a criança. Então, normalmente é um objeto que ela leva por muito tempo e que ela tem um afeto tão grande que ela não quer ter o afastamento, né? Então, às vezes, a nossa dificuldade é depois tirar esse objeto da criança. Como que eu vou tirar? Talvez ela mesma vai fazer esse processo de deixar ele conforme a maturidade. Não quer dizer que toda criança tenha esse objeto específico, né? Isso vai depender muito da criança e de como ela lida com esse afeto com a mãe. Não necessariamente ela precisa ter esse objeto, mas se ela tiver, é um objeto de referência. Esse objeto, então, ele deve ser escolhido pela criança e não pelos pais, porque ele que tem que ter a confiança naquilo que ele está escolhendo, né? Então, não é o pai que dá o cheirinho, não é o pai que dá o beijo, não é o pai que dá a bonequinha, o ursinho. Ele vai encontrar, claro que vai ser coisas próximas, né? Estando próximo a ele vai encontrar, no sentido de eu posso até apresentar para ele, apresentei para a criança uma bonequinha. Não quer dizer que esse vai ser o objeto de transição dela. Ela pode ou não se apegar a esse objeto, né? Não o pai forçar que ele se apegue a esse objeto necessariamente, tá? Esse objeto ele ajuda na ansiedade, na frustração e no sentido de perda que ele vai tendo da mãe no passar desses meses e ao entender que ela não está presente a todo momento. E pode a criança ter ou não, mas se ela tiver, começa por volta dos 3 meses, não necessariamente tem que ser essa data exata, né? Esse tempo exato, e ele começa a diminuir o interesse por volta dos 5 anos, mas isso vai depender muito da criança. Os pais não necessariamente têm que acelerar esse processo de afastamento desse objeto de transição, desse objeto de apoio, né, que acalma. Porém, eles podem ensinar a criança a lidar com essas situações sem que seja com aquele objeto. Então, por exemplo, como que ela lida com frustração? Como que ela fala sobre sentimentos? O pai vai ensinando isso para a criança e ela vai entendendo que ela não depende mais desse objeto para conseguir superar essa frustração e essa negatividade. Deixei aqui para vocês um pouquinho do histórico de onde surgiu, né, o estudo sobre esse objeto de transição. E vou deixar no próximo post para vocês explicando algumas dicas, né, de como lidar com esses objetos.